Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender essa bolsa linda, a bolsa Monique, tá? Foi um pedido de uma aluna, então eu trouxe essa aulinha para vocês. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula. Trago com todo o coração, vocês sabem que eu me dedico ao máximo, né, para que surja o menos possível de dúvidas, então eu explico detalhe por detalhe. E se você gosta desse tipo de conteúdo, das minhas aulas, nunca esquece de deixar o like de vocês, tá bom? É muito importante. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, estamos chegando a 100 mil inscritos. Estou muito feliz, 100 mil pessoas junto aqui comigo é muito bom, né? A gente perceber que muita gente tem gostado do nosso trabalho, tá bom? Então, se você quiser também deixar o comentário, depois eu vou estar respondendo tudo certinho aí pra vocês. O fio que eu escolhi pra fazer a nossa bolsa Monique é o fio náutico, tá? Eu tenho esse aqui que é da marca Passamanhas, é o Pixel, e ele é 100% polipropileno, tá? É o náutico mesmo. Ele aqui vem com apenas meio quilo e ele é o suficiente pra gente fazer a nossa bolsa, tá? Por isso que eu escolhi este fio. Esse aqui, ele é o de numeração 3, tá? Mas aí, se você tiver o 2,5, também dá certo, tá bom? Ou também, às vezes, se você for escolher um fio que seja no poliéster, se você escolher o 4, né, que mesmo sendo no poliéster e o número sendo um pouquinho maior, ele ainda é mais ou menos essa espessura aqui do 3, tá? Do 3 no náutico. Então, eu tô usando aqui esse Pixel, tá? Que é esse maravilhoso, já fiz uma aulinha também com ele. Gostei muito do resultado da bolsa que já fiz com este fio e decidi usar aqui na nossa aula. Se vocês quiserem entrar em contato com o pessoal da Passamanhas, tá? Eles são do Nordeste, mas eles enviam para todo o Brasil. Eles são do Ceará, tá? Bem pertinho aqui do Maranhão, né? Da minha região. E quem é do Nordeste já pode aproveitar mais ainda, né? Porque o frete fica mais em conta, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato deles, como também a lista de todos os materiais, tudo que a gente vai precisar aqui para nossa aula, a medida final da bolsa, né, a quantidade de fio, tudo certinho eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? É só clicar na descrição do vídeo que vocês vão ver tudo certinho lá para vocês. E para essa espessura de fio, eu escolhi utilizar, no caso, a 4,5, a agulha de crochê, tá? Mas aí você vai escolher de acordo com a tensão do seu ponto, você vai adaptar, né? Ver qual a agulha que fica mais bacana aí pra você, tá? Então, a 4, a 4,5 fica excelente pra essa espessura de fio. Bom, essa cor é maravilhosa, né, gente? Eu acho que essa cor aqui, se eu não me engano, é o verde bandeira. Então, é um fio maravilhoso. Essa bolsa a gente pode fazer com o fio tanto mais grosso como dessa espessura aqui, ó, mais fininho, que esse fio aqui, número 3, ele é próximo de outras marcas que eu já utilizei, que é o número 2,5 também, tá? Então, dá pra fazer o 2,5, dá pra fazer com o fio 3. E se você quiser fazer com outro material, tipo barbante, também é bem próximo essa espessura. Acredito que sim, dá pra fazer. Mas aí eu vou ensinar pra vocês como vocês fazem pra adaptar se você mudar a espessura de fio, tá? Porque você vai seguindo pela medida. Vai fazendo passo a passo conforme eu vou ensinando, mas vai medindo e adaptando à medida que a gente vai tendo aqui, tá? Então, aqui no início, eu sempre tenho o costume de queimar essa perninha inicial, né? Até pra evitar dela tá desmanchando. Então, eu só colo aqui, né, com o fogo. E aqui a gente vai tecer um cordão de correntinhas, tá? Pra este ponto da bolsa, a gente já vai iniciar com o ponto fantasia, né? Fazer o cordão de correntinhas, já vai começar o ponto fantasia. E eu já explico aqui pra vocês, já de início, que pra fazer o ponto é preciso que a gente tenha número ímpar de pontos baixos. Mas pra ter número ímpar de pontos baixos, a gente faz número par de correntinhas, tá bom? Então, você tem que fazer um número par de correntinhas, que aí quando voltar, você vai ter um número ímpar de pontos baixos. Voltar fazendo pontos baixos. Então, eu vou explicar mais na frente com mais detalhe pra vocês. Aí, aqui eu vou estar fazendo um total de 50 correntinhas, tá? Primeiro eu faço aqui a laçadinha inicial, ó. Dessa forma, coloca aqui o fio na agulha e passa aqui por meio desse ezinho que ficou, certo? Fechou aqui a laçadinha inicial. Então, a gente vai tecer aqui, ó, no meu caso, 50 correntinhas, tá? Número par de correntinhas. Se você quiser fazer mais larga, maior, né? Ou menor, fica a seu critério. Mas, ao final, quando a gente finalizar os pontos baixos, eu meço pra vocês terem a noção do tamanho, tá bom? Faz essas correntinhas levemente folgadas, não faz muita coxada.
e nem muito folgada, tá bom? Só assim, um pouquinho folgadinha, só pra evitar de ficar repuxado, de dar trabalho da gente fazer a próxima carreira. Bom, aqui eu completei as 50 correntinhas, aí eu vou voltar fazendo pontos baixos. Só que aí eu vou pular essa última correntinha que eu fiz, que é essa que tá mais próxima aqui da agulha, ó. Aqui é a laçadinha, aqui é a correntinha. Então, eu pulo essa, entro nessa aqui, a segunda, tá? Da agulha pra cá. Então, eu vou vir atrás das correntinhas e vou entrar nesse altinho aqui, ó, que é o lugar onde eu vou tecer os pontos, tá? Então, pulo esse, entro nesse, ó, atrás da segunda, aqui, parte da frente da correntinha, a parte de trás. Então, peguei o pontinho, né, o fiozinho que fica atrás. E aí, passo o fio por baixo e faço o primeiro ponto. Então, como a gente pulou um ponto aqui, por isso que quando a gente finalizar essa carreira, a gente vai ter número ímpar de pontos baixos, tá? A gente começa com o número par de correntes e quando finaliza essa carreira que vamos iniciar agora, vai ter número ímpar de pontos, que é o que a gente precisa, tá bom? Então, para cada uma das correntinhas, a gente vai tecer aqui um ponto, pegando essa nervurinha, né? Essa barriguinha aqui do ponto na parte de trás. Então, pega o fio e faz o ponto. Teremos aqui, ao final, 49 pontos baixos. Então, eu vou fazer para cada corrente um ponto, aí vou fazer até o final da minha carreira e volto com vocês. Bom, estou chegando aqui ao final da nossa carreira, ó, tá toda preenchida de pontos baixos, tá? Então, eu vou aqui medir, para vocês verem mais ou menos aqui a medida que fica essa primeira carreira no ponto baixo, tá? Pra vocês acompanharem aí no de vocês, tá? Então, aqui, ó, aproximadamente 36 centímetros, tá? Ó, 36 centímetros que fica. Se você quiser fazer maior ou menor, também fica a critério, você vai tecer as correntinhas iniciais aí maior ou menor. O importante é que você essa correntinha inicial número par, que aí quando você voltar fazendo essa carreira que fizemos agora, ela no ponto baixo vai ficar número ímpar de pontos. Bom, aí você confere se temos aqui número ímpar de pontos, tá? No meu caso, 49 pontos. Pra gente poder passar pra próxima e não ter que desmanchar, né, mais na frente, descobrir que tá errado. Então, você vai fazer aqui uma corrente pra dar altura, vai virar o seu trabalho e a gente vai voltar tecendo pontos baixos, tá? Um ponto pra cada um dos pontos de base da carreira anterior. Então, você vai entrar aqui e vai fazer o ponto. Ó, entra no próximo, eu tô pegando aqui as duas perninhas de cima, tá? Vê se vai focar. Então, entra no próximo e faz o ponto. Então, para cada um, a gente tece um ponto baixo, ou seja, a gente vai repetir ponto sobre ponto até finalizarmos aqui a nossa carreira. Bom, e ao final da segunda carreira, ó, estou finalizando aqui já, né? Já finalizei, faço aqui uma corrente para dar altura, vou virar o trabalho, vou repetir mais uma carreira, que vai ser a terceira, toda no ponto baixo, tá? Somente ponto sobre ponto, até a gente chegar ao final da nossa carreira. Cheguei ao final e agora nós completamos 3 carreiras, né, de ida e volta de pontos baixos. Agora, nós vamos iniciar o ponto fantasia, tá? E aí, você vai dar uma correntinha pra altura, vai virar o seu trabalho, trazer ele aqui pra esquerda, e a gente volta agora iniciando o ponto fantasia. O ponto fantasia dessa bolsa, ele é múltiplo de 2 mais 1. Por isso que, quando você conta múltiplo de 2 mais 1, ao final dá número ímpar de pontos, tá? Por isso que eu falei pra vocês que a gente precisa de número ímpar, a gente tem aqui número ímpar, 49 pontos. E aí, esse ponto fantasia, o pessoal chama de ponto colmeia ou ponto alvéolo, mas eu não sou muito ligada ao nome, né? Eu acho que o importante é vocês aprenderem o ponto, tá bom? E aí, de um lado do ponto, a gente faz de uma forma, do outro lado, quando a gente finaliza essa carreira, já é de outra forma. Eu vou explicar bem detalhado aqui pra vocês. Então, nessa primeira aqui, que no caso é a quarta carreira já, mas é a primeira do ponto fantasia, nós vamos fazer o seguinte. No primeiro ponto, eu já fiz a corrente para dar altura, então, no primeiro ponto eu entro, faço um ponto baixo. No próximo ponto, que seria aqui o lugar de entrar, eu vou entrar de baixo, ó,
da segunda carreira, tá vendo, ó? Uma, duas de cima pra baixo. Então, embaixo da segunda carreira, bem retinho de onde eu ia entrar, ó. E vou pegar o fio e fazer um ponto baixo alongado, ó, porque a gente alonga ele. Faz o ponto baixo alongado. Aí, o próximo ponto é esse, repito o ponto baixo normal. O próximo que seria aqui, eu vou pegar debaixo da segunda carreira. Tá vendo aqui? Essa aqui é a primeira carreira, essa é a segunda, essa é a terceira. Então, primeira carreira, segunda. Então, debaixo da segunda é aqui, ó, tá? Então, eu venho retinho e entro. Aqui. Entro, pego o fio, alongo e faço o ponto baixo alongado. Aí, você vai ter cuidado aqui pra não repetir ponto, porque esse aqui a gente não fez, ó, mas fizemos alongado embaixo do segundo. Então, ele não vai repetir, a gente não vai entrar nele mais, a gente vem pro próximo, tá? Ó, que é esse aqui que eu tô falando. Ele tá o ponto aqui na frente dele, ó. Então, o próximo é esse, aí você faz o ponto baixo normal. O próximo é alongado, ó, debaixo da segunda carreira. O próximo, normal. E assim a gente vai seguir fazendo, ó. Próximo alongado. E quando for fazer alongado, alonga mesmo, tá? Pra não ficar repuxado o ponto, é importante que ele fique da altura desse outro ponto aqui, tá? E aí, vou fazer até o finalzinho, um ponto normal, um alongado. E aqui, chegando ao final da nossa carreira de ponto baixo e alongado, ó, vou fazer aqui o penúltimo. E vou fazer agora o último, vai ficar um ponto baixo, tá? Então, essa carreira, toda vez que você começar de um jeito, ó, você começou com ponto baixo normal, a gente termina ela também com ponto baixo normal. Vai ter a outra vez que você vai começar com alongado e vai terminar com alongado. Então, nesse caso, a gente começou com ponto baixo normal e vamos terminar com ponto baixo normal. Se ocorrer diferente disso, é porque você pulou algum ponto ou fez repetido em algum ponto, tá bom? Aí, volta pra ver o que aconteceu. Aí, aqui, ó, uma corrente pra altura. Agora, nós vamos virar o trabalho pra esquerda novamente e vamos voltar. Agora, vamos mudar a forma de fazer o ponto. Não vai ser ponto baixo e alongado, vai ser diferente um pouquinho. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos trabalhar aqui 2 pontos, ó. No primeiro, você faz um, no segundo, você faz outro. 2 pontos baixos normais. Agora, a gente vai fazer um ponto que eu chamo de união das perninhas. Por quê? Você vai ver aqui, ó, que o lugar de entrada do ponto é aqui, certo? Mas, nesse momento, a gente tá vendo aqui, ó, que tem essas perninhas do ponto alongado. Então, quando você encontrar uma perninha de um lado, a perninha do outro, é o momento de você unir elas duas. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Ao invés de entrar aqui, você vai entrar pegando aqui por baixo da primeira perninha desse lado e desse Vzinho aqui, ó, a primeira do outro lado. Tá? Por baixo dessas duas. Aí, você vai pegar o fio, passar por baixo e fazer um ponto baixo. Então, você uniu duas perninhas, que era cada um de um lado, agora estão juntas. Aí, aqui, você vai fazer um ponto, ó, nesse ponto aqui do meio, tá vendo? Próximo. Um ponto baixo normal. Aí, você já chegou novamente, onde tem uma perninha de um lado, a perninha do outro. Aí, você vai unir essas duas, ó. Você vai vir por baixo aqui de uma, por baixo da outra. Pegar o fio, passar e fazer o ponto baixo, certo? Próximo é ponto baixo normal. Aí, chegou novamente, ó, uma perninha de um lado, a perninha do outro. Aí, você vem e faz o ponto de união das perninhas. Junta e faz o ponto baixo. E vai ficando assim, tá? Então, sempre intercalando. Um ponto baixo é normal, o outro ponto baixo é de união das perninhas. Uma perninha desse lado, uma perninha do outro. Passa o fio por baixo e faz o ponto baixo. Certo? Então, toda a nossa carreira é dessa forma. Aí, vocês viram que a gente fez 2 pontos aqui no início, ó, pontos baixos normal, para começar a união das perninhas. Então, quando a gente estiver finalizando a carreira, vai sobrar também 2 pontos baixos normais, tá? Então, eu vou seguir fazendo, repetindo esse mesmo processo, ó. Um é normal, o outro é a união das perninhas. Um normal e o outro união das perninhas. Então, é só seguir esse processo até finalizar a carreira. Então, chegando aqui ao final da carreira, ó, vai ficando assim, esse detalhe bem bonito. E aqui, ó, vou fazer a última união das perninhas. E aí, vai me sobrar, você pode olhar aqui na parte de cima, ó, 1, 2 pontos, tá? Que assim como no início, eu falei pra vocês, a gente fez 2 pontos normais, aqui a gente finaliza
com 2 pontos normais. Todas as carreiras, tanto essa como a outra, que é do ponto alongado, sempre que você começar a carreira, do jeito que você começou, você vai terminar, tá bom? Então, faz uma corrente para dar altura, vira o seu trabalho aqui para a esquerda, e agora a gente volta para a parte ao lado onde a gente vai fazer os pontos, que é ponto baixo, normal, ponto alongado, ponto normal, ponto alongado. Aí, você vai olhar para a carreira anterior. A anterior, a gente começou com ponto baixo, ó, e depois fizemos ponto alongado. Nessa vai ser o contrário, você vai primeiro começar com alongado para depois fazer o baixo, tá? Então, ó, ao invés de você entrar aqui, que seria o ponto baixo normal, você vai entrar debaixo da segunda carreira, ó, primeira carreira, segunda carreira. Então, debaixo do ponto da segunda carreira. Pega o fio, alonga, estamos iniciando com alongado. Faz o ponto baixo alongado. Aí, esse ponto aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, parece ser o ponto que a gente vai entrar o próximo, mas ele é debaixo do, tá vendo, ó? É o primeiro que eu já fiz alongado, então, o próximo é esse. Então, esse aqui é o lugar de fazer o ponto baixo normal. E aqui, ó, onde eu faria o próximo, eu faço alongado debaixo da segunda carreira, tá vendo aqui, ó? Que vai ficar entre um alongado e outro da carreira anterior. Quando você for entrar pra fazer, você vai olhar pro outro lado, porque a agulha tem que sair bem no meio desse Vzinho, ó. Tá? Ela não pode sair nem pra esse lado, nem pra isso. Tem que ser bem no meio pra dar certo o ponto. Aí, você vem, pega o fio, sobe, alonga e fecha o ponto. Próximo ponto, ó, cá em cima do alongado é o ponto normal. O próximo, que é entre esses dois alongados, vai ser o alongado dessa vez, ó. Você entrar, ao invés de entrar aqui, você entra debaixo da segunda carreira, né? E vai olhar lá do outro lado, pra ela sair no meio do Vzinho, tá? E aí, pega o fio, sobe, faz o ponto alongado. O próximo é ponto normal. O outro é alongado, ó. Olha lá, pega o fio, alonga e fecha o ponto. Então, é só esse o processo, essa carreira, a gente vai estar sempre intercalando e com atenção de na hora de fazer o alongado aqui, ó, debaixo da segunda carreira, você não sair, por exemplo, aqui, ó, errado assim, tá? Você tem que sair com a agulha bem no meio, entra lá no lugar certo, mas sai bem no meio do Vzinho, tá? E sempre o alongado você tem que estar observando isso. O próximo é ponto normal e assim a gente vai seguir fazendo até finalizarmos aqui a nossa carreira. Bom, aqui depois de ter concluído, ó, a carreirinha que a gente voltou, né, que é sempre o lado das costas, essa aqui vai ser sempre o lado da frente, tá? E aí, nela, é a que a gente faz aqui, concluímos aqui com ponto baixo normal e ponto alongado. E aí, como a gente iniciou ela, vou mostrar aqui, ó, começamos ela com ponto alongado, a gente finaliza a mesma carreira com ponto alongado, tá, ó? Aí, aqui a gente vai subir uma corrente para dar altura, virar o trabalho. Agora, a gente vai trabalhar a carreirinha, que é a da frente, que é a de união das perninhas, tá bom? Então, aqui, o que você tem que fazer, ó? Você vai ter que caminhar com pontos baixos, vai ter carreira que vai ser com 2 e vai ter carreira que vai ser com 1. O que você precisa entender é que tem que caminhar até chegar aqui, ó, uma perninha de um lado e outra do outro. Então, no ponto que chegar aqui, é o lugar da união das perninhas, tá? Então, eu vou vir apenas um ponto, tá vendo, ó? Só um, o próximo já é de união das perninhas. Tá? Então, eu faço aqui... Perdão, esse aqui deu errado aqui, ó. Ficou bem folgado. Eu vou desmanchar bem aqui e fazer ele de novo. Que é pra não ficar folgado assim. Pronto. Aí, faz uma corrente, e agora sim, vamos voltar a fazer. Então, primeiro, é um ponto baixo normal. O segundo, ó, o ponto que já está aqui na minha frente, já é o lugar onde tem uma perninha de um lado e a perninha do outro. Então, ele é o ponto de união das perninhas. Eu venho aqui por baixo das duas perninhas, pego o fio e fecho. Aí, o próximo ponto tá aqui, faço normal. O próximo, união das perninhas. E assim, eu sigo fazendo um normal, outro de união, um normal, outro de união das perninhas. Até a gente finalizar a nossa carreira, tá? E aí, lembrando, sempre quando a gente começa de uma forma, a gente termina da mesma forma. Comecei com um ponto, depois união das perninhas. E ao final, eu termino com união das perninhas e o último é um ponto normal, tá bom? Então, eu vou fazer até chegar aqui. Bom, estou chegando aqui ao final, ó.
Fiz o ponto baixo, agora o ponto de união das perninhas, onde a gente vai pegar essa aqui, tá vendo? Ela fica assim meio que escondida pra ali, mas ela tá aqui, uma aqui do lado e do outro. Faz aí a união. E o último é ponto baixo. Então, se você terminar aqui, vai estar errado. Lembra que eu falei pra você? Do jeito que eu começar, eu termino. Se eu comecei com um ponto baixo, eu termino com um ponto baixo, tá? E aí, eu tenho que achar aqui o lugarzinho, ó, tá vendo? Tá aqui o lugarzinho do ponto. Se você não fizer esse ponto, ela vai começar a diminuir. Então, tem que ter esse cuidado aqui, tá? Ó, e aí, vai ficando já bem bonito, né? O detalhe aqui do ponto. Aí, aqui é o lado da frente, aí vamos voltar agora pro lado de trás. Faz uma corrente para dar altura, vira o seu trabalho. E o lado de trás é sempre o lado que a gente faz o ponto de ponto baixo, ponto alongado, ponto baixo, ponto alongado, tá? Aí, você vê, na carreira anterior, o primeiro ponto, tá vendo, ó, foi alongado. Então, nessa, o primeiro ponto vai ser o contrário, vai ser ponto normal, tá? Começa com ponto normal. Agora sim, chegou a vez do alongado, que você vai entrar aqui, ó, de baixo, ó, o ponto que o lugar que deveria entrar era aqui. Então, você vai vir aqui, ó, na segunda carreira, embaixo dela, tá? Aí, você entra e olha se tá no meio, ó, que já entrou errado, ó. Tem que entrar bem no meio do Vzinho, tá? Pra fazer o alongado. Aí, você sobe, fecha o ponto. Aí, o próximo ponto é esse, que tá em cima do ponto alongado da carreira anterior, faça o ponto normal. O próximo será alongado, ó. Entra aqui de baixo, pega o fio, alonga e faz o ponto. E aí, a gente segue fazendo, só lembrar de sempre você observar aqui, ó, que ele vai estar saindo no lugar certo, tá? Com a agulha bem no meio do Vzinho do lado de lá, na hora de fazer aqui esse ponto alongado. Então, vamos seguir fazendo até o final da nossa carreirinha dessa forma. Aí, aqui no final da carreira, lembra, só olhar pro início. Comecei com ponto baixo, porque a gente esquece, né? Ponto baixo, alongado. Ponto baixo, ponto alongado. Então, aqui a gente vai fazer o penúltimo alongado e o último ponto baixo, tá? Assim como iniciamos com o ponto baixo. E aí, você vem aqui. Falo isso, pessoal, repito bastante, porque assim, se você faltar, por exemplo, o último ponto aqui, tanto nessa carreira desse lado, como na carreira da união das perninhas, ele vai começar a estreitar, tá? E às vezes acontece, a gente receber mensagem, Dani, o mento ficou estreito, ficou torto, não ficou retinho igual o seu, porque tá errando em algum lugar aqui, principalmente o mais provável que seja aqui no início ou no final da carreira, tá? Então, tem que observar isso aí. E em todos os dois lados, do jeito que você começar, se comecei com um ponto baixo, termino com ponto baixo. Se comecei com alongado, termino com alongado. Do outro lado, a mesma coisa. Se comecei com... Vou já voltar pra explicar pra vocês, tá? Porque a gente vai mudar. Ó, vou finalizar aqui, fazer o ponto baixo. Aí, do outro lado, ó, uma corrente pra altura, viro. E do outro lado, na carreira anterior, lembra que a gente fez só um ponto, no próximo já começou a união das perninhas. Nesse caso, nessa aqui agora, a gente vai fazer 2 pontos para poder chegar no lugar da união das perninhas, tá? E aí, você vai saber isso como? Só olhando, ó. Tá vendo aqui onde tem uma perninha de um lado e do outro? Aqui é o lugar que é pra ser a união das perninhas, mas antes dela eu tenho 1 e 2 pontos, tá? Então, tem que fazer 2 pontos dessa vez. Da vez anterior, aqui desse lado, fiz só 1 e já tinha chegado. Aqui, se eu for fazer, ó, união das perninhas aqui, eu vou pular esse ponto, tá? Por isso que eu não vou fazer nesse momento, eu vou primeiro fazer o segundo. Agora sim, chegou a vez desse ponto, aí sim eu vou unir as perninhas. E aí, como eu tava falando, se eu comecei a carreira com 2 pontos baixos, os 2 últimos pontos será também 2 pontos baixos, tá? Então, vou seguir fazendo, intercalando, união das perninhas, ponto baixo, união das perninhas, ponto baixo. Só no início que eu fiz 2 para poder chegar no lugar. E no final a mesma coisa, vai sobrar 2, tá? Mas entre um ponto e outro, é um de união das perninhas, outro ponto normal. Outro de união das perninhas e outro normal, tá? Toda a carreira dessa forma. Tá ficando lindo, né, gente? Então, vou crescer aqui bastante, terminar esse aqui, vou pro outro lado, que é o lado de ponto baixo e ponto alongado. Depois, venho para esse lado de novo, de união das perninhas, e assim sucessivamente. Até a gente finalizar aqui, né, fazer várias carreiras.